Você resolve visitar esta cidade, seja por recomendações, para incluir mais uma capital europeia à sua lista, ou porque disseram que esta região da Europa é mais barata. Depois de chegar, você pensa: por que não vim antes? Companheiros de viagem, bem-vindos a uma cidade muito especial, Bucareste. Bem-vindos ao primeiro vídeo de uma série pela Romênia. Música. Localizada na Romênia e capital do país, Bucareste. Ela não tem toda a boa fama que outras cidades têm. Provavelmente você já ouviu falar do seu parlamento, e não muito mais. Que tal se hoje descobrirmos juntas o que mais ela tem para nos oferecer e o que podemos fazer? 3 dias nela? Bucareste combina belos prédios antigos, certo desgaste típico da recuperação e a atmosfera de bares e cafés. Uma combinação que, para mim, não passou despercebida e me conquistou. O roteiro de hoje foi feito em 3 dias, mas pode ser adaptado para 2. Vou indicar vários lugares, alguns indispensáveis na minha opinião, e depois você escolhe. Tudo o que falo são opiniões e gostos pessoais. Você pode concordar ou não, mas é minha visão subjetiva. No fim, apresento minhas opções de hotéis e restaurantes, lembrando que são escolhas pessoais. Você pode seguir esse roteiro escolhendo outro hotel ou comidas e ainda se divertir do mesmo jeito. Se você se interessar pelos hotéis que escolhi, confira o site com todos os detalhes, incluindo elevador, café da manhã e estacionamento, porque talvez não sejam as mesmas que as minhas. Fiquem até o fim, pois todas as informações estarão lá. A moeda oficial da Romênia é o leu romeno, identificado pela sigla leu romeno. 1 euro equivale aproximadamente a 5 lei, o que facilita bastante a conversão. No momento da viagem, usamos cartões de crédito, mas embora sejam aceitos na maioria dos lugares, há vários em que não são. Por isso, aconselho levar um pouco de dinheiro em espécie. Sairemos do nosso hotel no centro histórico rumo ao primeiro ponto. A Livraria Cartureschi Carrossel. No coração do centro antigo estava a Cartureschi Carrossel, uma livraria muito bonita e que, eu acho, é indispensável na visita a Bucareste. A entrada é gratuita. A arquitetura do século XIX, com colunas brancas e varandas curvas, cria um clima mágico. Além dos livros, há um café no último andar com vista interna. Cartureschi Carrossel está em um edifício do século XIX que foi de uma família de banqueiros. Na era comunista, foi um importante armazém e só virou livraria em 2015. Hoje, une história e cultura em um dos espaços mais fotogênicos de Bucareste. Nossos passos começam uma caminhada linda que nos levará a ver construções maravilhosas, enquanto seguimos em direção a outro lugar indispensável em Bucareste, o Mosteiro Stavropólios. O Mosteiro Stavropólios foi construído em 1724 no estilo Brancovenesque.
Originalmente fazia parte de uma pousada no centro histórico. Na Bucareste dos séculos 17 e 17, as pousadas eram grandes complexos murados com hospedagem, armazéns e áreas de comércio. Serviam de refúgio para comerciantes, viajantes e eram centros da vida econômica da cidade. Dentro do recinto da pousada foi construída a igreja e um mosteiro, que se sustentou economicamente com a renda da pousada, uma situação relativamente comum naquela época. Muitas delas desapareceram, mas Stavrópolis hoje continua funcionando como igreja ortodoxa, e a entrada é gratuita, o que a torna uma das joias mais acessíveis de Bucareste. Eu vou deixando para vocês um roteiro pensado na proximidade das atrações. Mas o que me parece uma excelente opção é fazer um free tour. Nós fizemos no primeiro dia e foi um dos melhores free tours que já fizemos. Nossa guia, Lavi, foi uma excelente anfitriã. Nos mostrou a cidade dela, nos contou como ela vem sendo restaurada aos poucos. Ao passear por suas ruas, imaginamos que em alguns anos ela estará ainda mais bonita. Hoje ela parece autêntica, com uma mistura que a torna mais interessante e com uma quantidade reduzida de turistas, o que faz parecer estranho para quem anda pelo mundo desviando de multidões. E que, claro, tem seu charme. A maior parte da caminhada que fazemos hoje, no primeiro dia, pode ser feita com o free tour. Seguimos o passeio e paramos em um local onde voltaríamos à noite por causa da reserva. Caracubere. Caracubere foi inaugurado em 1879 e é um dos restaurantes mais antigos de Bucareste. Seu interior neogótico, com vitrais e murais, é uma atração por si só. Ainda funciona como cervejaria e é um local típico para provar a culinária romena. No final do vídeo, mostraremos nosso jantar e os preços. Com apenas alguns passos, chegamos a este edifício, que é o meu preferido em Bucareste. Vê-lo faz vocês lembrarem de Paris, não é? Chegamos ao Palácio Zec. O Palácio Zec foi inaugurado em 1900 como sede do Banco de Poupança da Romênia. Sua fachada e a grande cúpula de vidro o transformaram em um dos edifícios mais elegantes da cidade. Hoje ainda é sede bancária e, embora não seja possível visitar seu interior, seu exterior é um dos mais fotografados de Bucareste. Está gostando de Bucareste? Não tem mais do que imaginava? Continuamos com o passeio. Quase em frente encontramos o Museu Nacional de História da Romênia. Admiramos apenas a fachada, que é muito bonita, mas não entramos. A entrada custa 20 leis, cerca de 4 euros. Já estamos na Rua Victoria, ou Calea Victoriei. A Rua Victoria, ou Calea Victoriei, é a avenida mais elegante de Bucareste. Ela surgiu no século XVII, como ligação entre o centro e o antigo Palácio Real, e logo se encheu de palácios, hotéis e teatros. Hoje é um passeio essencial para conhecer a arquitetura e a cultura da cidade. A poucos passos do museu, encontramos a Igreja Zlatari. Da Igreja Zlatari,
construída no século XVIII, onde trabalhavam ourives de Bucareste. Ela conserva frescos e detalhes dourados e continua sendo hoje uma igreja ortodoxa ativa bem no centro da cidade. Se seguirmos por esta rua, chegaremos à entrada da passagem Maca Vila Cruz, outro ponto imperdível de Bucareste. A passagem Maca Vila Cruz foi inaugurada no fim do século XIX como galeria comercial. Coberta com um teto de vidro em forma de ferradura, ela conecta a rua à Victória e ao Ipscane. Hoje abriga cafés e bares com um ambiente boêmio, muito frequentados tanto por moradores locais quanto por turistas. Apesar de não estar tão bem cuidado, lembra muito as passagens parisienses. Bucareste foi chamada de Pequena Paris no início do século XX. Isso porque a elite da cidade estudava na França e copiava seus gostos, desde a moda até a arquitetura. Por isso, construíram bulevares largos, edifícios neoclássicos e um Arco do Triunfo. Isso deu o ar parisiense ainda presente em suas ruas. Diferente da Transilvânia, sob domínio austro-húngaro, Bucareste integrou o Principado da Valáquia e depois o Reino da Romênia. Agora aqui fazemos uma pausa e te dizemos que, se você está gostando do vídeo, mas principalmente se ele está te ajudando, se inscreva para não perder nenhum dos nossos vídeos. Guia na Romênia e em outros países e cidades. Dê like e compartilhe com amigos que gostem para montar seus próprios roteiros. Ao chegar na confluência da Rua Victória com o Boulevard Regina Elisabetta, nós desviamos um pouquinho para conhecer a Praça da Universidade. A Praça da Universidade é um dos pontos neurálgicos de Bucareste. Está rodeada por edifícios emblemáticos como a Universidade, o Teatro Nacional, Ion Luca Caragiale e o Hotel Intercontinental. No centro dela, destacam-se 4 estátuas de grandes personalidades da história romena. Acho que é um lugar indispensável para visitar na cidade. Agora voltamos nossos passos para a Rua Vitória. E paradas, podemos admirar uma série de edifícios lindíssimos. Entre eles, o Clube Nacional Militar. O Clube Nacional Militar, inaugurado em 1912, é um imponente edifício neoclássico na Rua Vitória. Atualmente é centro cultural e sede de eventos, mas o destaque é sua elegante fachada. Continuamos admirando edifícios e agora vamos ao Teatro Odeon. O Teatro Odeon abriu suas portas em 1911 e é um dos mais prestigiados de Bucareste. O edifício neoclássico é preservado como símbolo cultural no centro da Calea Victoriei. A fachada exibe a estátua de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da Turquia moderna, erguida em 2003 como símbolo da amizade entre Romênia e Turquia. O tempo continuava passando e era hora de fazer uma pausa para comer alguma coisa. Bem perto, quase ao lado, a outra passagem. Então foi para lá que fomos. Victória no Google Maps. Coloquem como Umbrella Street, porque senão
Ele leva vocês para outra parte da cidade, para um túnel em uma avenida. Cuidado com isso. A chamada Umbrella Street de Bucareste é uma instalação artística moderna, uma ruazinha coberta por guarda-chuvas coloridos. Sem contexto histórico, tornou-se popular nas redes sociais e é um dos cantos mais fotogênicos do centro histórico. Paramos para um almoço leve, ótima opção. Segue o recibo. Fomos 4 pessoas nessa viagem. Agora, mais descansadas, seguimos caminhando por mais um tempo. Chegamos assim à Praça da Revolução, um cenário chave da história recente da Romênia. A Praça da Revolução foi o local das manifestações de dezembro de 1989 que encerraram a ditadura comunista de Nicolae Ceausescu. Por isso, hoje é um símbolo de liberdade e memória em Bucareste. Ao seu redor, erguem-se edifícios emblemáticos como a Biblioteca Central Universitária. A Igreja Crețulescu, o antigo Palácio Real e o Ateneu Romeno. Este conjunto arquitetônico resume a história cultural e política de Bucareste. Visitamos alguns edifícios, começando pela Igreja Crețulescu. Em seguida, o Palácio Real. O antigo Palácio Real, residência dos monarcas romenos até 1947, hoje abriga o Museu Nacional de Arte da Romênia. Vocês verão coleções de arte medieval romena, até obras europeias de grandes mestres. O preço da entrada é de 30 leis, cerca de 6 euros, com entrada gratuita na primeira terça-feira de cada mês. Se você gosta muito de arte, é um lugar para adicionar ao roteiro, se não, pode pular. Outro lugar que visitamos e que, por sorte, eu recomendo para vocês é o Ateneu Romeno. O Ateneu Romeno é o grande símbolo cultural de Bucareste. Inaugurado em 1888, une estilo neoclássico elegante a uma sala circular com afresco que resume a história da Romênia. Hoje, é sede da Filarmônica George Enescu e um dos auditórios mais prestigiados do país. Pode ser visitado pagando uma entrada de cerca de 15 lei, aproximadamente 3 euros, que é comprada diretamente no local e em dinheiro. Não é apenas uma joia arquitetônica, mas também o coração musical de Bucareste. Foi uma visita que gostamos muito de fazer. Como sempre digo, tudo depende dos meus gostos.
e especialmente lugares ligados à música me atraem muito. É por isso que, para o meu gosto, eu o incluiria entre os indispensáveis para visitar em Bucareste. Nossa caminhada até aqui tem cerca de 2 quilômetros. Podemos acrescentar mais e terminar o dia em um dos muitos parques que a cidade tem, como o Strauss 17 Smith, o Jardim Botânico, Carol 17 e outros. Jantamos no Carucubere, vale muito a pena. A visita pode ser agendada antecipadamente. Ao final, informo dados e preços dos jantares. Dia 2 em Bucareste. Hoje o dia começa com a visita mais emblemática de Bucareste, o Palácio do Parlamento, principal atração da cidade. Nós do hotel estávamos a cerca de 1,6 quilômetros, uns 23 minutos a pé. Você pode ir de ônibus ou metrô. A outra opção para chegar é pegar um Uber. Também funcionam aplicativos como Volt e FreeNow. O Palácio do Parlamento, edifício mais famoso e polêmico de Bucareste, foi construído nos anos 80 por ordem de Nicolae Ceausescu como símbolo do regime comunista. Com mais de 300 mil metros quadrados, é o maior edifício administrativo da Europa e o segundo no mundo, atrás do Pentágono. Sua construção exigiu demolir grande parte do centro histórico e transferir milhares de famílias, tornando-o um projeto polêmico. Hoje, o palácio abriga o Parlamento Romeno, o Museu do Palácio e o Museu Nacional de Arte Contemporânea. Pode ser visitado em passeios guiados que mostram suas salas monumentais, decoradas com mármore, lustres e tapetes gigantes. A entrada custa 60 leis, aproximadamente 12 euros, e é necessário apresentar passaporte ou identidade para entrar. Ingressos podem ser comprados no local, com acesso guiado. Os idiomas mais usados são romeno e inglês. Quase todos os dias e horários, também há tours em espanhol, francês, alemão e italiano, mas com horários mais limitados, nem sempre disponíveis para o mesmo dia. A duração da visita é de aproximadamente 1 hora. Coisas a considerar nesse caso. A visita guiada começa a algumas quadras do parlamento. Então, prestem bastante atenção ao local de encontro. A segunda coisa é que vocês não podem esquecer de levar o passaporte para poder entrar, senão não vão conseguir. Não são aceitas cópias ou fotos dele. E por último, tenham em mente que os horários podem mudar de um dia para o outro, ou até mesmo no mesmo dia, sem aviso prévio. Por ser um edifício governamental, então fiquem atentos ao telefone informado no momento da reserva, pois qualquer mudança será avisada pelo WhatsApp. No mesmo complexo, como dissemos, vocês também encontrarão o Museu Nacional de Arte Contemporânea da Romênia. Nós, nesse caso, não visitamos. Atrás do parlamento está a imponente Catedral da Salvação da Nação. A Catedral da Salvação da Nação é o maior templo ortodoxo da Romênia e um dos maiores da Europa. Sua construção começou em 2010
para comemorar o centenário da unificação do país e será consagrada no próximo mês de outubro. Com uma altura de mais de 130 metros, sua cúpula domina o horizonte de Bucareste e, como dissemos, fica bem ao lado do Palácio do Parlamento. A catedral comporta mais de 5.000 fiéis e simboliza o espírito nacional. A entrada é gratuita, embora algumas áreas ainda não estejam finalizadas. Então, a experiência pode variar dependendo do momento da visita. Seguimos pela Avenida Uniri, uma avenida monumental. A Avenida Uniri foi construída nos anos 80 como eixo monumental em direção ao Palácio do Parlamento. Com fontes e arquitetura simétrica, reflete a visão urbanística da era Ceausescu. Agora sim, vamos a um mosteiro que eu recomendo visitar, o Mosteiro Antim. O Mosteiro Antim foi fundado no início do século XVIII por um dos patriarcas mais influentes da Igreja Ortodoxa Romena e é uma das joias mais bem guardadas de Bucareste. Durante o regime comunista, esteve ameaçado de demolição, mas acabou sendo salvo graças ao fato de ter sido deslocado alguns metros por meio de uma complexa operação de engenharia. Ainda funciona como local de culto e mantém afrescos e entalhes valiosos. Entrada gratuita. Como vocês podem ver, a maioria das visitas que fazemos não exige pagamento de entrada, o que torna a visita à cidade bastante econômica. Eu não gostaria de impor muitos lugares indispensáveis na cidade, mas não posso deixar de recomendar que vocês visitem o próximo lugar. O Palácio do Patriarcado e a Catedral Patriarcal. Visitar a Colina do Patriarcado revela um dos lugares mais belos e espirituais de Bucareste. Aqui está localizada a Catedral Patriarcal, coração da Igreja Ortodoxa Romena, com seus afrescos e ícones que transmitem séculos de tradição religiosa. Ao lado dela está o Palácio do Patriarcado, histórico edifício que foi sede do parlamento até meados do século XX e hoje é centro administrativo da igreja. O conjunto, cercado de tranquilidade, oferece um ambiente único para se conectar com a história e a fé ortodoxa romena. O acesso é gratuito, mas só é possível visitar a catedral, já que o Palácio do Patriarcado não está aberto ao público. Para terminar a caminhada, voltamos para o Boulevard Uniri e seguimos para a Praça Uniri. E a Praça Uniri é uma das praças mais emblemáticas de Bucareste, famosa por sua grande rotatória central e suas fontes que se iluminam à noite com shows de água e música. No entanto, durante nossa visita, a encontramos fechada para obras de reforma, então não pudemos aproveitar o show. Para ganhar mais dinheiro. Ganhar, e o melhor é que é incrível. Depois de irmos ao Hotel Tributo Pessina, seguimos para o hotel e falamos Aquel, que liga preguiça por simpatia, massa encontrar uma...
Eles ficam a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade, a meia hora de carro, e foram inaugurados em 2016 como um moderno complexo de relaxamento e diversão. Com os ingressos, você tem acesso aos armários e vestiários. O local está dividido em 3 áreas principais de palp. Inspirado em um paraíso tropical, com piscinas termais, bares dentro d'água e uma grande variedade de plantas, essa é a área que nós mais aproveitamos. Mas, como eu disse no começo, são os nossos gostos. Agora vocês vão ver as outras 2 áreas e uma delas. Se forem com crianças, verão que é ideal. Mas no nosso caso, essa parte, com bares dentro d'água e piscinas internas e externas, nós adoramos. Galaxy, pensada para famílias e para quem busca diversão, com toboáguas, brinquedos aquáticos e piscinas para todas as idades. Como eu disse antes, essa parte é ideal para a diversão, tanto das crianças quanto dos adultos. Elysium, a área de bem-estar, com uma grande variedade de saunas temáticas, áreas de massagem e terraços para relaxar. Cada espaço tem seu próprio ambiente, e o melhor é que você pode passar facilmente de um pavilhão para outro, dependendo do ingresso que adquirir. Nós nos divertimos muito, tanto pelas instalações quanto pelo ambiente relaxante, que convida-se a aproveitar o dia inteiro. O complexo funciona diariamente, das 10 horas até quase meia-noite, sendo ótima opção para relaxar após passear pela cidade. Os preços variam de acordo com as opções escolhidas. Você pode visitar as 3 áreas ou escolher apenas uma delas, e pode comprar desde o dia inteiro até frações de horas. Nós compramos os ingressos para as 3 áreas por 4 horas no site oficial, porque já estávamos de carro e fomos até lá. Os preços começam em 70 lei, cerca de 14 euros para uma única área. Mas, como eu disse, depende do que vocês forem escolhendo. Vocês também têm a opção de fazer a visita com transporte incluído? Deixo o link na descrição para vocês conferirem. Preços para 2 áreas com transporte a partir de 54 euros. Voltamos para a cidade muito tarde, mas ainda assim achamos um lugar para jantar. Adorei isso e a cidade também. Não deixe de passear à noite pela cidade velha de Bucareste, aproveitando os bares e o movimento. Hora de dormir para aproveitar amanhã, o último dia em Bucareste. Dia 3 em Bucareste. Hoje escolhemos para este passeio fazer coisas que tínhamos deixado de fazer, mesmo tendo estado perto de algumas delas. Mas, por falta de tempo, tínhamos deixado para outro dia. A primeira coisa que fomos ver foi a igreja russa São Nicolau, que ficava bem perto do nosso hotel. A igreja russa de São Nicolau, ou Igreja dos Estudantes, foi construída no início do século XX com o apoio do czar Nicolau II. Seu estilo é tipicamente ortodoxo russo, com cúpulas douradas que contrastam com a arquitetura dos arredores. Seu interior é ricamente decorado com belos afrescos. A entrada é gratuita e ela continua funcionando como igreja ortodoxa.
Seguimos e achamos a passagem latina. O Passagem Latina é um pequeno corredor para pedestres no centro histórico de Bucareste. Seu nome evoca a herança latina do povo romeno. Perto da Passagem Latina, encontramos a Loba Capitolina, a famosa escultura da loba amamentando Rômulo e Remo. Presente da Itália à Romênia no início do século XX, simboliza a herança latina que une os povos. Fica na Praça Roma e é um local fotogênico para recordar a raiz romana de Bucareste. Chegávamos aqui até o Teatro Nacional. Ion Luca Caradiali fica em frente à Praça da Universidade, que visitamos no primeiro dia. Mas agora atravessávamos para ver a bela escultura que fica na frente do edifício. E também o quilômetro zero da liberdade e da democracia. Atravessamos a avenida até onde começou o free tour no primeiro dia. E passamos pela igreja Coltea, dedicada aos três hierarcas. Foi construída no início do século XVIII, junto ao primeiro hospital de Bucareste, o Hospital Coltea, que ainda funciona hoje. Seguimos até a Praça São Jorge. A nova igreja de São Jorge foi construída pelo príncipe Constantin Brancoveano no século XVII em estilo brancovenesque. Abriga seus restos mortais e hoje é um importante local de culto ortodoxo, com entrada gratuita. Eu recomendo especialmente que vocês vejam o interior desta igreja ortodoxa. É um dos interiores de que mais gostei. Estamos aqui no Caombe Zero da cidade. A poucos passos, encontramos o Templo Coral, que é a maior sinagoga de Bucareste. Seu estilo neomourisco, com arcos e decorações orientais, a torna uma das joias arquitetônicas da cidade. Ainda funciona como local de culto judaico e está aberto para visitação. A entrada para o Templo Coral de Bucareste custa aproximadamente 15 lei, cerca de 3 euros, e é paga somente em dinheiro na entrada. Ao Bucareste, ao Templo Coral. Continuamos caminhando. Bucareste está nos oferecendo muito mais do que imaginávamos no começo, não é mesmo? Chegamos assim a uma das antigas hospedarias, o Nulo e Manuco. É tida como a hospedaria mais antiga em operação em Bucareste. Inaugurada em 1808, ao contrário de outras hospedarias que desapareceram, esta permaneceu ativa, com usos variados: hospedagem, restaurantes, espetáculos e até reuniões políticas e tratados históricos. Hoje ainda funciona como hotel e restaurante, o que lhe dá esse encanto de história viva. Eu aconselho vocês a entrarem nesse pátio e verem a construção. Ela tem esse charme de outra época.
Agora vamos para Kurteabeş. Quase em frente daqui, encontramos outro lugar cheio de história, Kurteabeş. A antiga corte de Bucareste foi o primeiro palácio real da cidade, construído no século XV por Vlad Tepes. Hoje o local está em processo de restauração e podemos ver pouco, mas ele nos conecta com as origens medievais de Bucareste, bem no centro histórico. Ao lado da antiga corte, fica a igreja de Santo Antônio, a mais antiga de Bucareste ainda em pé. Ela foi construída no século XVI e, durante séculos, funcionou como a igreja principal da cidade, onde eram coroados e abençoados os governantes da Valáquia. Hoje, ela ainda está em uso e surpreende por sua arquitetura simples, mas carregada de história, bem no coração do centro histórico. Era hora de seguir o passeio para mostrar mais lugares na cidade. E vamos ao museu. Em Bucareste. Podemos também conhecer o período comunista no Museu do Comunismo. Localizado na Estrada Suto. Este espaço replica um apartamento típico dos anos 70 e 80 na Romênia, com móveis, eletrodomésticos, brinquedos, roupas e cartazes originais. A visita é como entrar na casa de uma família romena daquela época. Cada cantinho mostra como era o cotidiano sob o regime comunista, além da política, revelando a vida diária. O custo da entrada é de 40 leis, cerca de 8 euros. Como eu dizia, caminhar pela Cidade Velha vale muito a pena, tanto de dia quanto à noite. Agora vamos para outra igreja, São Demétrio. Muitas das construções que vemos estão cobertas, em reforma e outras super bem cuidadas. De repente, ao lado. Esse contraste dá charme à cidade, mas também nos faz pensar que em breve ela vai estar muito bonita, totalmente reformada. A igreja de São Demétrio, uma das mais antigas de Bucareste, preserva o estilo ortodoxo e um ambiente tranquilo no centro histórico. Continuamos. Vocês podem incluir ir daqui até o Memorial do Holocausto. Vocês vão ver o quanto estão cansados e o interesse que têm em visitá-lo. Vou deixar algumas imagens para vocês. Nós fomos sim. Depois de ver, fomos a um café especial e é para lá que levaremos vocês agora. Após tanta história, nada melhor que uma pausa no Grande Café Van Gogh, um dos mais bonitos do centro histórico. Com sua decoração colorida, inspirada no pintor, e um ambiente muito relaxante, é o lugar ideal para descansar e aproveitar um café ou uma taça antes de continuar explorando Bucareste. Algo diferente? É realmente um espetáculo de cores. Tem salões embaixo e em cima, todos decorados também, então vocês podem escolher o que mais gostarem para descansar um pouco. Por fim, para encerrar o dia, se ainda não for tarde e vocês gostarem da história, vocês podem ir à casa de Ceausescu? Essa sim fica mais afastada e vocês vão precisar ir de transporte público. Nós fomos de carro.
Em uma área residencial elegante de Bucareste, fica a casa de Ceausescu, conhecida como o Palácio da Primavera. O ditador Nicolau de Ceausescu e sua família viveram aqui por mais de 20 anos, até a queda do regime em 1989. Por fora, parece uma mansão elegante, mas por dentro revela-se um verdadeiro palácio. A visita guiada passa por salões decorados com mármores, tapeçarias e lustres de cristal, uma enorme sala de jantar, jardins, interiores e até uma piscina coberta de mosaicos que impressiona pelo luxo. Cada cômodo reflete o contraste entre a vida de privilégios da família Ceausescu e a difícil realidade que o restante do país vivia durante o comunismo. O passeio inclui objetos pessoais, retratos oficiais e espaços privados que estão preservados exatamente como estavam quando a família foi deposta. Hoje, a Casa Ceausescu se transformou em um museu que permite vislumbrar essa parte da história recente da Romênia e entender melhor como funcionava o regime. A partir da intimidade de sua líder, na volta, passaremos pelo famoso Arco do Triunfo de Bucareste. O Arco do Triunfo de Bucareste, inspirado no de Paris, foi construído em 1935 para celebrar a vitória da Romênia na Primeira Guerra Mundial e a unificação do país. Hoje é um dos grandes símbolos da cidade, o Arco do Triunfo. A esse roteiro, vocês podem adicionar o Museu do Povo, a Sky Tower ou outros lugares que nós não tivemos tempo de visitar. Com um dia extra, vocês poderiam visitar a Transilvânia e seus castelos. Há excursões saindo de Bucareste. Deixo algumas na descrição. Dedicamos algumas noites à Transilvânia, seus vilarejos e castelos, e mostraremos tudo em um vídeo especial. Agora sim, vamos às informações práticas para planejar a visita. Onde nós nos hospedamos? O hotel, perfeitamente localizado para fazer tudo a pé, com exceção dos lugares que mencionamos como as termas ou a casa de Ceausescu. Hotel tradicional com ótimo café da manhã. Na verdade, gostamos muito. Só senti falta de um armário para guardar as roupas. Mas no restante foi excelente, com sala de passar roupa, sala de exercícios, elevador e um tamanho de quarto muito bom. Em julho, pagamos 80 euros por dia pelo quarto duplo, sem café da manhã, que incluímos por mais 10 euros no local. Mas como dissemos, sempre confiram as datas de vocês, pois os preços variam por vários fatores. Existem hotéis mais baratos e também mais caros, mas eu recomendo essa área do centro histórico para se hospedar. O estacionamento que usamos foi o da Praça da Universidade, subterrâneo e mais barato do que outro que fica na esquina do hotel. Internet. Ficamos conectados com a CES Índio Lafley. Como já dissemos, deixamos desconto na descrição com o cupom. Lembrem-se de que o seguro de viagem não pode faltar. Deixo duas opções que usamos normalmente para vocês conferirem os preços e verem qual delas se ajusta melhor ao que vocês precisam. Oferecemos desconto. Jantares. Como dissemos, fomos ao Carucuberi. Não é barato, mas é uma experiência para aproveitar. Aliás, nós voltamos na última noite para nos despedirmos da cidade lá. Um conselho é perguntar o tamanho do prato, porque na primeira noite o schnitzel era para 2 pessoas e não teria sido necessário pedir um para cada um. Enfim, vocês verão aqui as imagens. Como eu disse, os recibos que vocês estão vendo com os preços dos jantares são sempre para 4 pessoas.
Faltava só essa noite. Também jantamos no centro histórico. Vou anotar o nome aqui. Foi algo mais leve, pois já era tarde. Mas felizmente a cozinha ela ainda estava aberta e conseguimos jantar. Para refeições rápidas, eles têm lugares como Luca, voos. Nós saímos de Madrid com a Taron, mas há outras como Ryanair ou Wizz Air. Nós usamos o Skyscanner como buscador para encontrar os melhores preços em passagens aéreas. Vou deixar o link na descrição. Companheiros de viagem, continuamos na Romênia com este vídeo.